Aqui quem fala é o professor Lucas. Vamos aí continuar nas nossas atividades, né? Nós estamos falando aí na terceira unidade do planeta Terra e sua localização no sistema solar. E nós vamos falar precisamente também dos movimentos que nós temos, né? Então, o planeta Terra, ele aí é o terceiro planeta do que a gente chama de sistema solar. E o que é o sistema solar, professor? O sistema solar diz que o quê? Que tem um conjunto de planetas que basicamente estão ao redor, né, do Sol, que é uma considerada a única estrela do nosso sistema, chamado de sistema solar. E basicamente nesse sistema solar a gente tem um total de 8 planetas, né? Começando pelo mais próximo, que é chamado de Mercúrio, e o mais distante do Sol, que é chamado de Netuno. Então, o planeta, né, Terra, em geral, é o terceiro desse sistema solar. Segundo associações astronômicas, né, ou espaciais, passam a desconsiderar, em alguns anos atrás, a existência ou a composição, né, de Plutão como parte do sistema solar. Por Plutão ter uma massa irrelevante, por ele não descrever esse movimento circular chamado de elíptico ao redor do Sol, Plutão é desconsiderado como planeta do sistema solar. Então, né, como tudo isso já foi falado, né? Então, o que é uma órbita elíptica, professor? O que você está vendo aqui, essa trajetória circular, né? Isso daqui que eu estou fazendo, né? Essa trajetória circular de um planeta é chamada de elíptica, né? O que é uma órbita elíptica? É quando o planeta descreve uma trajetória circular, tá ok? Então, quando o planeta fica girando, tendo uma trajetória circular ao redor do que a gente chama de Sol, então, ao redor do Sol, nós estamos diante de uma órbita elíptica, né? Disposta por um cara chamado de Johannes Kepler. Tá ok? Então, a gente já viu na unidade anterior que a Terra ela está localizada dentro do sistema solar. E é o planeta, né, mais importante do nosso sistema solar, devido ser o único planeta capaz de ter vida, né? E essa vida conseguir desenvolver o que a gente chama de intelecto, né? Desenvolver a inteligência. Então, na Terra, né? Ela é considerada o principal planeta do sistema solar, porque aqui tem a maior abundância, a maior diversidade de vida. Então, a Terra é esse planeta bonitinho, bem aqui, né? Meio azulado devido à questão da cor da água, né? Uma camada gasosa e uma parte terrestre, meio verde, meio amarronzada, que compõe aí os nossos continentes, né? Então a Terra, ela não está parada dentro desse sistema solar. A Terra está em constante movimento. E a Terra, em geral, a gente vai ver que a Terra ela descreve alguns movimentos, mas os principais que a gente estuda são dois, que é chamado de rotação e de translação. A Terra, em geral, ela faz aproximadamente uns 18 a 28 movimentos, né? Mas a gente só estuda dois, que é o que a gente chama de rotação e o que a gente chama de translação. Então, a rotação é quando a gente tem aí a Terra, a rotação é quando a gente tem o planeta Terra, né? Rotação é quando eu tenho o planeta Terra girando em torno do seu próprio eixo. E a translação é quando o planeta Terra ele gira ao redor do que a gente chama de Sol, tá ok? Então a Terra ela é cheia de movimentos, né? Chamado de movimentos da Terra. A gente tem em torno de 28, mas a gente só estuda dois, o que a gente chama de rotação e o que a gente chama de translação. Então a Terra, né? Ela realiza um movimento em torno do seu próprio eixo,
ou seja, em torno de si mesma. Então, a Terra, quando gira em torno de si mesma, é o que a gente chama de rotação. A Terra gira em torno de si mesma, então ela está rotacionando. É como você, por exemplo, tivesse uma banqueta, né? Um banco daqueles, ou uma cadeira de escritório giratória, e você conseguisse dar uma volta completa nessa cadeira. Você estaria diante do que a gente chama de movimento de rotação. Tá ok? Então, o que é o movimento de rotação, professor? É quando a Terra consegue girar em torno dela mesma, né? Ou em torno do seu próprio eixo. Isso é chamado de rotação. Então, a rotação, a gente considera que a Terra, então, tem um eixo imaginário, né? E tem uma inclinação. Quanto é que é essa inclinação do planeta Terra, professor? Basicamente, essa inclinação do planeta Terra é de aproximadamente aí, né, um ângulo de 23 graus. Esse é o ângulo, né? Ângulo de inclinação da Terra, que é igual a 23 graus. Esse é o ângulo de inclinação da Terra. Então, rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se a gente sentasse num banquinho, né, ou numa cadeira daquela de escritório e girasse sem sair do lugar. Então, sempre a Terra ela gira do oeste para o leste, né? Sempre a Terra realiza esse movimento do oeste para o leste. Então, a Terra gira do oeste para o leste, né? No movimento chamado de rotação. Então, do oeste para o leste, né? Do oeste para o leste, tá ok? Então, esse é o movimento chamado de movimento de rotação. Então, a Terra, ela tem aí dentro do movimento de rotação uma velocidade, né? De 1,7 mil km por hora, de aproximadamente aí 465 metros por segundo. Então, a cada 465 metros, em um segundo, a Terra ela consegue dar aí uma rotacionada, né? Então, esse movimento de rotação ele é importantíssimo para a gente, né? Porque é esse movimento de rotação que vai definir para a gente o que a gente chama de dia e de noite. Então, o movimento de rotação, né? Ele define o dia. O que é o dia para a gente? É o período em que parte do planeta Terra está recebendo a luz do Sol. E define também a noite. O que é a noite, professor? É o período, né? O que é a noite? O período não iluminado pela luz solar. Então, a gente tem dois aí, né? Definição de dia e noite. Então, professor, você está dizendo para mim que quem define o dia e a noite é um movimento chamado de movimento de rotação? Sim, então o movimento de rotação ele define o que a gente chama de dia. Movimento de rotação define o dia e define o que a gente chama de noite. Então, o movimento de rotação define o dia e define a noite. Tá ok? Então, professor, a gente tem um fenômeno aí que a gente já estudou dentro da sala de aula, né? Sim, a gente tem um fenômeno que a gente estudou dentro da sala de aula que é chamado de fenômeno do sol da meia-noite. E ele ocorre, né? Ah, professor, ele tem alguma influência direta pra gente? Pra gente, ser humano, não, né? Mas ele é um fenômeno bonito de se ver. Então, o fenômeno do sol da meia-noite, né? É um fenômeno em que, por exemplo, tá bem aqui, né? O fenômeno do sol da meia-noite, ele é um fenômeno em que, basicamente,
à meia-noite, né, em regiões próximas aos polos, né, da Terra durante o verão, tá bom? Durante o inverno a gente não consegue ver por causa das nuvens. Então, o que é o sol da meia-noite, professor? Basicamente, é um fenômeno, né? É um fenômeno que ocorre. É um fenômeno que ocorre nos polos da Terra, né? No verão, vale ressaltar, né? No verão, devido ao ângulo, né? Devido ao ângulo de inclinação da Terra e da incidência, né? Ou seja, né? Da chegada da luz solar, né? Da incidência da luz solar. Então, basicamente é isso que diz aí a ideia do que a gente chama de fenômeno do sol da meia-noite, né? O fenômeno do sol da meia-noite basicamente é isso. Deixa eu só tentar mudar de cor para ficar mais visível aí. Então, o fenômeno do sol da meia-noite. Então, o fenômeno do sol da meia-noite, né? Não estou conseguindo. Então, acontece onde? A gente tem o fenômeno do sol da meia-noite no Equador, professor? Não tem. Esse movimento só acontece nos polos. Então, o movimento só acontece nos polos das células, né? Das células não, desculpem aí, tá bom? Nos polos do planeta Terra, tá ok? Então, entendido aí o fenômeno do sol da meia-noite, só voltar rapidinho aqui pra gente. Então, período de rotação. Quanto tempo dura, professor, em geral, o movimento de rotação? Quanto tempo dura, professor, o movimento de rotação? Em geral, o movimento de rotação, ele tem uma duração de aproximadamente 24 horas. Então, quanto tempo, né? Quanto tempo demora? Duração da rotação da Terra é igual a aproximadamente 24 horas, né? Ou 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Então, o movimento de rotação dura o quê? 24 horas no total. Mas, professor, o Sol está todo o tempo aqui na Terra? O Sol consegue estar todo o tempo incidindo luz solar aqui na Terra? Diretamente, o Sol está gerando energia para cá, para o planeta Terra. Mas ele consegue atingir todo o planeta Terra? Não. Somente metade do planeta Terra consegue ter a luz solar, porque somente metade do planeta Terra é onde essa luz ou energia solar consegue chegar, devido ao ângulo de inclinação do planeta Terra. Tá ok? Então, o que é o dia e o que é a noite, né? O dia, basicamente, é o período em que eu tenho essa iluminação da energia pela energia solar. Então, em geral, a gente divide, né, a Terra, o dia e a noite, em aproximadamente 24 horas. A gente divide em 12 horas, né? Então, por exemplo, aqui nesse exato momento que eu estou gravando, é noite, né? Cerca de 8 horas da noite. Mas tem lugares, por exemplo, que é agora de manhã. No Japão, por exemplo, deve estar aí de manhã, né? Então, por que acontece essa diferença? Por que lá é dia e por que é à noite aqui? Tudo isso se deve à rotação, né? A Terra girando em torno do seu próprio eixo, e deve-se também ao que a gente chama de ângulo de inclinação da Terra, que é de aproximadamente 23 graus, tá ok? Então, olha aqui um exemplo bem bacana da figura do livro de vocês, né? Então, na figura tem uma parte, né? Aí a Terra
tá bem bonitona aí, né? Meio tortinha. Por que que a Terra é meio tortinha? Porque tem esse ângulo aqui. De quanto é que é esse ângulo,